Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre posicionamento de pelve. Lembrando que pelve é a parte final do tronco, logo abaixo do tronco, também conhecido como esqueleto apendicular, a parte final, ligada na coluna. A pelve é a região anatômica que conecta o abdômen aos ossos, aos nossos membros inferiores. A pelve é circundada pelo círculo do membro inferior, a parte óssea, pelo abdômen, pela região lombar e pela região glútea. A parte óssea da pelve é formada pela fusão do ilho, do isquio e do púbis. Anteriormente, os ossos da pelve se conectam na sínfise púbica e posteriormente se articulam com o sacro cóccix. O ilho tem 3 espinhas, cujo nome correspondente às suas posições anatômicas. Iremos utilizar elas como marcadores de pontos topográficos. Lembrando dos ossos do quadril, temos as 2 asas, também chamadas de asa do ilíaco, direita e esquerda. Temos o púbis e o isquio, como bem demonstrado aqui na imagem. Lembrando que o púbis é a parte anterior e o isquio é a parte mais inferior e posterior da região do acetábulo. Resumo dos marcos topográficos. Importante marco de posicionamento da pelve são revistos na figura. O aspecto mais superior da crista ilíaca e das espinhas ilíacas anteriores são facilmente palpáveis. Isso nos auxilia na hora do posicionamento do paciente. Como temos aqui a crista do ilíaco, do ilho, ou mesmo a espinha ilíaca antero-superior. Temos também a sínfise púbica, porém dificilmente iremos utilizar a sínfise púbica para qualquer posicionamento. Devemos sempre optar pela espinha ilíaca antero-superior e pela crista do ilho. Lembrando que a pelve masculina e a pelve feminina têm uma diferença anatômica, tá? O principal é o ângulo maior que 90 graus da pelve feminina. Já na pelve masculina, esse ângulo é menor que 90 graus. Iremos estudar isso melhor na aula de análise de imagem. Temos aqui a diferença na radiografia de uma pelve feminina e de uma pelve masculina. Podemos ver que o ilíaco ele é mais aberto na pelve feminina, diferente da pelve masculina, além do ângulo do púbis. Incidência de pelve rotina. A incidência de pelve rotina consiste apenas na incidência anteroposterior. A indicação: pesquisa de fratura, luxações e osteoartrose. Filme 30x40 ou 35x43 no sentido transversal ao plano da mesa, de acordo com o tamanho da estrutura. Podemos utilizar também o 35x35, sempre lembrando que o filme deve ser de acordo com o tamanho da estrutura que vai ser utilizado. Aqui nós temos um filme 30x40, devido possivelmente a uma estrutura menor. Um exemplo, uma bacia de criança. Posição: paciente em decúbito dorsal, com os pés rodados internamente de 15 a 20 graus e um apoio sobre os pés, fixando ele. Essa rotação é chamada de posição de Ferguson. Sempre bom a gente decorar isso daí, costuma cair bastante em concurso. O plano médio sagital do paciente vai ficar sobre a linha central da mesa, ou seja, a região medial do paciente deve ficar devidamente alinhado. Respiração apneia. O raio central vai incidir perpendicular, orientado entre as espinhas ilíacas do paciente, ou seja, bem no meio da pelve. Distância foco-filme, 100 centímetros, KVMA. MAS, iremos estudar isso mais à frente. Um detalhe importante é não deixar a pelve do paciente rodada. Às vezes o paciente está com dor e ele fica meio que rodando a pelve para um determinado lado. Isso não pode. O paciente deve ficar deitado de barriga para cima direitinho. Não esquecer da rotação de Ferguson. Temos aqui o posicionamento, crista ilíaca do paciente. Mais anterior do paciente temos aqui a espinha ilíaca, que é essa pequena protuberância que a gente consegue apalpar no paciente.
como vemos aqui na imagem. Raio central perpendicular no filme. Esse daqui é um protetor de gônadas, alguns serviços têm, mas a grande maioria não utiliza. Rotação de Fergus tem a intenção do paciente rodar a perna interna para a gente conseguir visualizar todo o colo do fêmur e o trocânter maior. O trocânter menor vai ficar mais escondidinho em relação ao trocânter maior. Esta é a rotação de Ferguson adequada, como podemos ver. A gente tem uma boa visualização do trocânter maior, a gente tem um colo do fêmur bem definido nas duas regiões, uma imagem muito bem feita. Lembrando sempre da margem superior e inferior das estruturas, não se deve cortar nenhuma estrutura, desde aqui da asa do ilíaco até a região do púbis, e sempre englobar um pouquinho do fêmur. Essa é a imagem padrão. Lembrando da rotação de Ferguson, muito importante. Caso não tenha suportes, pode simplesmente pedir o paciente para encostar os dois dedos um no outro e afastar o calcanhar. Uma dica para vocês, às vezes a gente vai pedir o paciente para fazer a rotação de Ferguson e o paciente fala que não consegue. Esse é o típico sinal de fratura do colo do fêmur. O paciente fica com o pezinho caído de lado. Então, sempre a gente vê que o paciente está desse jeito, a gente pede ele para tentar rodar a perna interna. Se ele não conseguir, não devemos forçar, não devemos pegar com a nossa mão e rodar a perna do paciente. A gente vai realizar a imagem do jeito que tiver. Caso a gente consiga visualizar, tenha uma boa visualização, a gente vai conseguir ver a fratura. Se não tiver fratura, a gente pode pedir o paciente para fazer uma forcinha, ele próprio, e tentar rodar essa perna de forma interna. Essa é a imagem produzida, como podemos ver, pegou toda a região do ilíaco, todo o púbis do paciente, o fêmur, a parte proximal, sempre muito importante. Foi feita a rotação de Ferguson, conseguimos ver que o trocânter menor e o trocânter maior, o colo do fêmur devidamente evidenciado, ou seja, a rotação foi feita correta. Não perdeu-se estrutura nenhuma, não cortou lateral, uma imagem muito bem produzida. Pessoal, é isso. Obrigado. Até a próxima aula.